Chegando no final do ano, o que todo mundo quer saber é o que eu compro hoje para ganhar dinheiro em 2025. Então hoje eu tô aqui para responder essa pergunta para você, claro, dentro do universo de fundos imobiliários. Mas antes de te dizer o que comprar, quais são os fundos que vão performar bem no próximo ano, antes eu preciso dizer que realmente nós estamos num momento único para compra de fundos imobiliários. E eu não digo isso de um achismo da minha cabeça, e sim embasado em dados. Vocês podem ver nesse gráfico aqui, em termos de preço sobre valor patrimonial, ou seja, comparando o preço que as cotas dos fundos imobiliários negociam no mercado secundário, na bolsa, em relação ao valor patrimonial dos fundos, nós temos um desconto hoje de cerca de 14% sobre esse valor patrimonial. Esse desconto ele é bem relevante, principalmente se a gente olha esse histórico do IFIX, em que a última baixa, a mínima histórica, foi lá em 2015, quando a gente viu uma crise econômica e política aqui no Brasil. Já fizemos 2 vídeos aqui no canal nas semanas anteriores, destrinchando mais esse tema. Se você quiser se inteirar mais, é só acessar esse vídeo, o meu e o do Danilo, explicando exatamente por que esse é o melhor momento para a compra de FIIs nos últimos 30 anos ou mais. Então, o que temos hoje é o melhor nível de preços para compra de fundos imobiliários diante de um cenário do mercado de FIIs, ou melhor, do mercado imobiliário em si, muito bom. A gente tem redução de vacância, aumento da ocupação, melhoria nos dados de preço cobrado por metro quadrado nos aluguéis. Então, o mercado caminhando muito bem imobiliário, enquanto a bolsa segue performando muito mal. Queda em cima de quedas. A gente tem o IFIX aí acumulando uma queda já de 4% em 2024. Bom, esse cenário todo não parece muito otimista, mas se a gente juntar as duas informações, nós temos preços em queda, com o mercado performando bem e os dividendos possivelmente em alta. Então a gente tem um momento ideal para compra, com um preço barato e um retorno maior. Afinal, o preço importa sim no momento de comprar. Quanto mais barato você compra, melhor vai ser o seu retorno de longo prazo. Bom, e do cenário de hoje, o que a gente pode esperar para o ano que vem? A gente tem visto esse movimento de abertura da curva de juros, com a NTNB 2035 chegando aí a IPCA mais 7%. E a gente tem ainda uma inflação pressionada, dentro de uma trajetória mais longa de desinflação, mas ainda assim pressionada por conta da alta do dólar e outras questões também que chegam e impactam o nível de preços, tanto no atacado quanto no varejo. Então a gente pode esperar que para o próximo ano, 2025, a inflação ainda continue pressionada e os juros sigam em patamar elevado, com essa próxima elevação da Selic, que a gente deve ter ainda no mês de dezembro, e possivelmente ela siga ainda, talvez tenha mais altas no ano de 2025. Ainda um pouco incerto, mas é o que apontam aí as projeções de mercado. Com isso, as cotações dos FIIs que já estão em queda hoje podem continuar em queda, ou pelo menos ter uma valorização mais um pouco pressionada ainda por esse cenário um pouco nebuloso macroeconômico. Então, o que a gente tem hoje é com esse IFIX negociando com um desconto de cerca de 14% sobre o seu valor patrimonial e todos os segmentos que fazem parte do IFIX também negociando com desconto. Agora, você talvez se pergunte, bom, se tá tudo barato, tá tudo bom para comprar, eu vou sair comprando tudo. Mas esse é um ponto importante para a gente avaliar. Não é porque tá tudo caindo, o preço está caindo, que uma coisa está necessariamente barata. Se está barato, significa que o preço de um ativo está vantajoso em relação ao seu valor. Então, ele está abaixo daquilo que o ativo realmente vale. Afinal, um ativo bom com preço mais baixo, ele fica barato. Agora, um ativo ruim com preço mais baixo, ele continua ruim. Ele não fica barato necessariamente. Ele fica com preço mais baixo, mas um ativo ruim é sempre ruim. Então, estar tudo caindo não significa que está tudo barato. Algumas coisas estão baratas porque estão com um preço abaixo daquilo que elas realmente valem. Agora, outras coisas só estão com um preço menor, mas assim, realmente em termos de valor, não vale tanto a pena aproveitar. Então, para te ajudar a identificar melhor as oportunidades nesse momento de um cenário de queda no mercado, eu vou aqui destacar alguns segmentos que devem performar melhor no ano que vem, segundo aqui nossas projeções de cenário que a gente tem hoje de nível de preços no mercado de fundos imobiliários. Em primeiro lugar, eu vou destacar aqui o segmento de fundos de recebíveis, ou os fundos de papel, como a gente comumente conhece. Eles hoje representam cerca de 40% dentro da composição da carteira teórica do IFIX. Então, do índice de fundos imobiliários como um todo, mais ou menos 40% deles é representado por fundos de papel, dessa categoria de fundos que é muito relevante para o IFIX. Eles estão hoje com desconto de 8 a 10% sobre o seu valor patrimonial. E essa métrica do PVP a gente utiliza como uma média aqui do mercado, mas ela é muito mais efetiva para os fundos de papel, porque eles tendem a estar sempre próximos e voltar para o seu valor patrimonial. Se estão abaixo, eles tendem a se valorizar, e se estão acima, eles tendem a cair e voltar para o seu patrimonial. Bom, esses fundos são fundos que investem em ativos de renda fixa ligado ao mercado imobiliário. Ou seja, eles ganham dinheiro com dívida, investindo em dívida, e eles recebem remuneração com os juros dessa dívida. Os juros dessa dívida podem ser tanto indexados, ou seja, atrelados à variação da inflação ou à variação dos juros. Bom, se a gente está nesse momento, como eu comentei, de juros elevados e de uma inflação pressionada ainda, isso significa que esses fundos devem estar pagando bons dividendos, certo? Então por que eles estão caindo ainda assim? Isso é por conta de uma visão de mercado um pouco pessimista. Vejam, a gente teve essa elevação dos juros
aqui da Selic ao longo desse ano e com a abertura da curva de juros futura. Então a perspectiva é de que o Banco Central vai continuar elevando a taxa de juros até controlar a inflação e ela comece a cair. Essa é a regra natural das coisas. Quanto mais se aumenta os juros, a inflação tende a regredir. Embora no curtíssimo prazo isso não aconteça, as políticas públicas levam um tempo para se adaptar, e a economia também leva um tempo até que surta efeito, né? Uma coisa sobre a outra. Então, no momento, a gente ainda tem uma inflação pressionada, mas conforme se elevem os juros, a tendência é de que a inflação venha a se reduzir. Com essa visão, o mercado começou a sair, vender os fundos de recebíveis, porque com os juros elevados, a inflação deve regredir e esses fundos tendem no futuro a pagar menos rendimentos. E esses fundos de recebíveis, a gente tem a maior parte deles indexada ao IPCA ou ao IGPM, ou seja, à inflação, principalmente o IPCA hoje em dia. Poucos são indexados ao CDI. E esses que são indexados ao CDI não estão com tanto desconto sobre o valor patrimonial, uma vez que se beneficiam dos dividendos mais elevados aí por conta da alta da Selic. Agora, se a tendência é, no médio a longo prazo, a inflação voltar a regredir e esses fundos pagarem menos rendimentos, por que comprar fundo de recebíveis hoje? O primeiro ponto é, sim, a inflação pode se reduzir, mas hoje a gente ainda tem uma inflação pressionada e em patamar positivo. Historicamente, no Brasil, a inflação é positiva. É muito difícil a gente chegar numa inflação de 1, 2% ao ano. Isso não é o histórico do Brasil. Então, pelo que a gente tem de histórico de dados, a gente vale sempre a pena ter um pezinho ali alocado em inflação aqui no Brasil. Além disso, mesmo que a inflação comece a se reduzir, como eu falei, isso leva um tempo. E durante esse tempo, a inflação ainda está pressionada e a gente ainda pode ganhar muito valor com isso. Um segundo ponto é, a gente não deve pensar numa alocação em inflação na nossa carteira de investimentos, e tô falando de carteira como um todo, não só de fundos imobiliários, pensando simplesmente em se a inflação está alta ou está baixa. E sim, para que serve isso? Para proteger o poder de compra do seu patrimônio. Afinal, a inflação é aquilo que corrói o valor do seu dinheiro. E se a gente conseguir repor o valor da inflação sobre o nosso capital, significa que a gente está fazendo com que o nosso dinheiro investido mantenha o poder de compra dele hoje ao longo do tempo. É isso que um fundo de recebíveis indexado à inflação faz com o seu dinheiro. Ele te devolve mensalmente a inflação, e que você, reinvestindo esse valor de dividendos, comprando mais cotas, você vai conseguindo manter o seu dinheiro sendo corrigido pela inflação ao longo do tempo. E um outro ponto importante é, falei que esses fundos estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Quanto mais baixo o preço que você compra, maior é a taxa de carrego dessa sua carteira. Hoje nós temos fundos de recebíveis que você comprando com desconto de 8 a 10% sobre o seu valor patrimonial, te entregam uma taxa líquida isenta de imposto de renda e já isenta também dos custos de administração do fundo, de IPCA a mais 16%. É muita coisa. Entende por que eu falo que o preço é importante na hora de comprar? Porque ele impacta no seu rendimento. Então, mesmo com a projeção da inflação começar a regredir ao longo do tempo, mais para frente, a gente ainda tem no curto prazo uma inflação pressionada, a gente tem a possibilidade de repor o valor da inflação sobre o valor do seu capital mensalmente, e a gente tem também, nesse nível de preços, uma taxa implícita de remuneração desses fundos muito elevada, de IPCA mais 15 e IPCA mais 16, e muitos fundos com uma carteira com boa qualidade de crédito. Não estou falando aqui de fundos de altíssimo risco, sim de fundos com carteiras controladas, mas que devido ao desconto estão entregando uma rentabilidade maior. Em segundo lugar, temos o segmento de shopping centers. Então estamos vivendo um momento de crescimento econômico, impulsionado sim por gastos do governo, mas de uma perspectiva de crescer o PIB do país de 3,1% nesse ano em relação ao ano anterior. Então nós temos um crescimento econômico, o desemprego nas mínimas e a possibilidade também de redução do imposto de renda, da isenção, na verdade, do imposto de renda cobrado sobre as pessoas que ganham até R$ 5.000. Com a isenção do imposto, as pessoas têm um ganho de renda. Afinal, elas deixam de pagar o imposto e vão ter esse dinheiro disponível. Claro que elas podem também investir esse dinheiro, mas o que a gente tem é que as classes mais baixas tendem a direcionar isso para consumo primeiramente. Então, como a gente tem um aumento de renda devido ao baixo desemprego, e a gente tem essa possibilidade de um aumento de renda devido à redução da tributação sobre a faixa de renda de até R$ 5.000, muito possivelmente isso vai ser refletido positivamente no consumo. E quando a gente fala em consumo, a gente lembra de varejo e de shopping center. Então, shopping center é uma categoria, um segmento de fundos imobiliários que pode performar bem segundo o cenário macroeconômico no próximo ano. E hoje, com o desconto que a gente tem nesses fundos, aqui não vou usar tanto a métrica do preço sobre o valor patrimonial, porque para fundos de tijolo ela não é tão efetiva. É uma média do mercado, mas não é o mais efetivo para avaliar o desconto. Mas a gente olhando para os principais fundos imobiliários de shopping center hoje no mercado, avaliando seus ativos, seu fluxo de caixa futuro, a gente vê que hoje o nível de preço que eles negociam é muito baixo e pode representar um excelente ponto de entrada. Em terceiro lugar, e não menos importante, os fundos multiestratégicos. Bom, a economia ela é cíclica e se você já investe há algum tempo, com certeza você já sabe, inclusive já vivenciou isso na sua carteira. Tem momentos em que a curva futura se abre, os fundos imobiliários caem,
tem momentos que a inflação está mais alta e a gente tem um aumento de renda nos fundos de recebíveis indexados à inflação. Tem momentos em que a curva fecha, os fundos de tijolo estão pagando melhor, estão em alta, estão se valorizando. Então, cada momento apresenta uma oportunidade diferente para cada segmento de fundo imobiliário. É por isso que a gente sempre fala aqui a respeito da diversificação. Ela é importante para garantir que, além dos ciclos econômicos, a sua carteira se mantenha ali com um nível de remuneração bom, que você não seja tão exposto ao risco setorial de um momento econômico que não é tão positivo para um setor, você ser tão impactado. Ter um pouquinho do seu dinheiro em cada segmento pode ser muito bom, inclusive é recomendável para você mitigar esses riscos setoriais. E não só setoriais, mas também as variações dos ciclos econômicos. Agora, imagine um único fundo imobiliário que tem a possibilidade de investir em tudo isso. Ele pode investir em recebíveis quando eles estão pagando bem, ele pode investir diretamente em tijolo quando o tijolo está barato para comprar, ele pode investir também em ações e em fundos imobiliários quando eles estão descontados. É um fundo que te dá a possibilidade de investir um pouco em cada mercado, de acordo com as possibilidades que o cenário macro te apresenta. Ou ainda mais, ao invés de perseguir aquele segmento, aquela categoria de produto que está valendo mais a pena de investir hoje, ele pode investir um pouco do seu patrimônio em cada uma dessas categorias, seja um momento muito bom ou não muito bom, cíclico ou anticíclico, para que você tenha uma proteção do seu patrimônio, para que essas variações setoriais, de acordo com ciclos econômicos, não impactem a carteira do fundo como um todo. Ele funciona como um hedge fund, né? Significa um fundo que protege o seu capital com as variações do mercado. Essa classe de fundo imobiliário tem vindo com muita força em 2024. Inclusive é o que a gente conhece, né? Muitas pessoas chamam de o FOF 2.0, ou seja, o fundo de fundos 2.0. Porque a gente tem, inclusive, alguns fundos de fundos se transformando em multi-estratégicos por ver a vantagem dessa categoria. E nós também vemos uma possibilidade muito boa de valorização nesse segmento para o próximo ano e daqui para frente também, justamente por essa flexibilidade de investir em diversos segmentos, de poder comprar ativos diferentes dentro de um único patrimônio. E eu vou te dar um exemplo disso que estamos vendo no cenário atual. Um fundo de tijolo, por exemplo, ele pode comprar ativos reais. Então, ele pode ir lá e comprar um imóvel específico. Mas hoje, com o nível de desconto que a gente tem nas cotas dos fundos imobiliários de tijolo, é como se você estivesse comprando um ativo e ganhando terreno de graça, por exemplo. É um nível de desconto muito elevado. Significa que você está comprando um fundo imobiliário, está comprando um tijolo através de um FII abaixo do custo de reposição. Isso significa que é mais barato você comprar um imóvel através de cotas de fundo imobiliário do que você ir lá e construir esse ativo do zero. Isso significa estar abaixo do custo de reposição. Então, para um fundo que consegue comprar tanto o tijolo diretamente quanto as cotas de um fundo imobiliário descontado, ele tem essa flexibilidade de ver, eu quero investir num ativo específico, vale mais a pena eu comprar ele ou eu comprar as cotas de um fundo que já tenha ele? E aí, cabe ao gestor fazer essa análise, fazer essa avaliação, que muitas vezes para a pessoa física não fica tão evidente, mas um gestor especializado consegue ver essas oportunidades de mercado e aproveitá-las de forma a gerar rendimentos cada vez maiores para os cotistas. Então a gente tem hoje, nesse nível de preços do mercado, fundos multi-estratégicos com carteiras diversificadas, pagando de 1% a 1,2% para os investidores. Isso em dividend yield isento a um mês. Então esses são 3 segmentos aqui que eu destaco para o ano de 2025 que hoje apresentam uma boa oportunidade de compra. Agora, eu sei que vocês não querem saber só dos segmentos, querem saber sim quais são os fundos específicos para você comprar e até que preço comprar. E para isso, a gente fez aqui no Clube FII um relatório especial chamado Black Friday nos FIIs. Afinal, com tanto desconto, só podia ser mesmo uma Black Friday nesse mercado. Se você já é assinante do Clube FII, é só acessar lá a nossa plataforma e verificar esse relatório, onde eu destaco um ticker de fundo imobiliário para cada um dos segmentos. Então, são 9 indicações de fundos imobiliários. Aliás, 9 indicações de fundos, afinal temos também um FIAGRO e um FINFRA que integram também essas recomendações. Uma indicação para cada segmento, onde a gente vê uma excelente oportunidade de compra. Se você quer saber quais são, é só acessar o relatório. E se você ainda não assina o Clube FII, essa é uma oportunidade de aproveitar e conferir nossos planos de assinatura, para você também fazer parte do nosso grupo e poder receber também as melhores indicações e conteúdos que a gente publica lá, especialmente para os nossos assinantes. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa um like aqui no vídeo, que ajuda muito o nosso conteúdo a chegar para mais pessoas. E se inscreva aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades do Clube FII. E deixa aqui nos comentários se você aproveitou essa Black Friday para comprar algum fundo imobiliário na sua carteira. Até uma próxima!